Oi, boa noite. Tô aqui de novo para conversar hoje com o Edson, Edson Xavier. O Edson vai entrar já já aí para falar com a gente. Ele é professor de história, super professor de história, daquele tipo que faz o aluno ficar apaixonado pela matéria. Ele é muito bacana. Vocês vão adorar para quem não conhece. E eu sei que grande parte dos meus amigos já conhecem o Edson, tem esta feliz experiência de conhecê-lo. Vão gostar muito. Estou aguardando ele entrar aqui. Vou falar um pouquinho do que ele faz na vida. Bom, ele estudou na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, pela que ele estudou História. O Edson, ele tem licenciatura pela Faculdade de Educação da USP também. E é autor de livros didáticos para o ensino fundamental 2 e ensino médio. Além disso, ele dá aula também, leciona, como eu disse. Ele dá aulas para o ensino médio e para o pessoal de cursinho. Os alunos dele dizem que são apaixonados pela matéria dele. Para você que não gostava de história, de repente, se conhecer o Edson, passa a gostar. Tô esperando ele entrar aqui. Vamos ver se ele entra para eu poder chamá-lo. Opa! Ele entrou. Ai, caramba. Não consigo convidar. Opa, agora sim. Tô aguardando ele, só aguardando ele aceitar minha requisição, já tá entrando. Oi, Edson! Tudo bem, Que bom querida? te ver. Muito bom te ver também. Tava aqui falando de você, falando o que você faz da vida. Oh, que chique! E para as pessoas que ainda não te conhecem, tenho certeza que grande parte dos seus seguidores estão aí nos acompanhando agora. Ah, tomara. Devem estar assim. Como que você está? Você está bem? Eu tô bem, Maga, tudo tranquilo. Quer dizer, tranquilo sim, não tô nervoso, né? Mas em relação a trabalho, tá meio apertado, mas tô bem, sim, graças a Deus, tudo bem. Tá bem? Bom. É... Ô Edson, você tinha muitos planos para 2020? Como é que foi suas propostas de ano bom? E como é que você foi impactado com tudo que vem acontecendo? Eu tinha bastante plano para 2020. Aliás, planos que me impactariam muito a minha vida e a vida da Débora, da minha esposa. Há muito tempo eu recebo pressão para fazer mestrado e doutorado. E eu não consegui encontrar tempo para fazer projeto nenhum de tanto trabalho, mas acabei participando de um processo seletivo num lugar que eu encontrei que juntava exatamente aquilo que eu queria fazer, né? Que eu gostaria de mexer com relações internacionais e dentro de história moderna e contemporânea. E eu encontrei uma faculdade que tem um departamento exatamente disso. Eu procurei muito no mundo inteiro, eu achei, tem em Portugal, e aí eu entrei no processo seletivo, fui aprovado, paguei a matrícula, e aí veio a pandemia e tudo foi para o espaço momentaneamente, né? Não vai dar para ir. Não dá para ir esse ano, mas quem sabe? Será que ano que vem rola? Então, eu não sei qual vai ser a reação da faculdade, se eles vão deixar essa matrícula valer para o ano que vem, porque eu ocupei uma vaga, né? Eles me aceitaram, então eu ocupei uma vaga. Eu não sei Entendi. se eles conseguem jogar isso para o ano que vem. Eu iria embora em setembro para lá. Uhum. Agora eu não sei como é que vai ser. Então, no meu caso, o impacto foi bastante grande, que a gente teve que se readaptar, né, e ficar por aqui mesmo. Ah, puxa vida. Não É. sabia disso. Fiquei triste por você agora. Fiquei tocada. Ô Edson, conhecendo bem os acontecimentos aí, um historiador, quando você soube da pandemia, você falou, já vi esse filme antes?
Você pensou o quê? Olha, a primeira sensação não é como historiador, né? A primeira sensação é como cidadão participando de uma situação que, para a minha vida, ela é inédita, né? Assim como para a sua também. Nós não tivemos aí o privilégio, entre aspas, de participar de uma outra situação parecida com essa. Então, logo de cara, foi bastante assustador. E aí eu comecei a buscar na história para poder lembrar das coisas que a gente já passou e vi que, pelo menos até agora, nós ainda estamos numa situação, comparado com algumas coisas que aconteceu anteriormente, bem melhor. Por mais estranho que eu possa dizer para você, nós já vivemos pandemias muito mais mortais na história, muito mais, proporcionalmente, muito mais mortais, né? Então, nesse sentido, é bom você olhar para a história e saber se nós vivenciamos coisas de uma mortalidade muito mais forte e estamos aqui, é porque essa também vai dar para passar e nós vamos continuar caminhando, como humanidade, né, eu quero dizer. É bom ouvir, né? Porque o pessoal tá muito ansioso, tá todo mundo, assim, muito ansioso com essa história. Eu tenho a sensação, assim, eu fui na casa da minha prima buscar um chocolate que eu ganhei. Aham. Aí minha cunhada deixou lá, eu fui lá buscar. E aí chegou lá na casa dela, a sensação, eu fiquei tão esquisita, porque a sensação de não poder abraçar uma pessoa que você tá sempre agarrando, que toda É vez que isso, é. você cumprimenta com um abraço apertado, é É, terrível. E ver ela e a bebezinha lá dentro e pensar assim, tem que ir embora, tem que ir embora. Assim, é terrível essa sensação. Acho que todo mundo deve estar meio assim. é. O bloqueio nosso no retorno vai ser abraçar as pessoas. Exatamente isso. Essa sensação que você falou, eu também, toda vez que eu encontro com alguém querido, né? Quando eu encontrar com você, sei que vai acontecer isso, com o Wilton também, a vontade de abraçar é sempre muito forte. Isso realmente é algo que dá agonia de não poder fazer. E a gente não sabe como vai ser isso depois, né? A gente não sabe quanto tempo vai demorar para eu achar que é normal de abraçar de novo. Mas vai chegar esse momento, porque a humanidade já viveu momentos difíceis e o abraçar voltou, especialmente para nós brasileiros, ele volta. Eu não sei quanto vai demorar, mas pelo Uhum. que a gente vê olhando para trás, vai voltar, vai voltar. É. E na sua percepção de mundo, você acha que a gente está acertando, errou muito, acertou um pouco, acertou onde, errou onde, para a gente enfrentar, assim, a nível mundial, não só Brasil, mas a nível mundial, essa pandemia? Quando você fala de a gente, né, Ser acertamos, humano. erramos, ser uma humanidade inteira, você quer dizer? Humanidade. Ser humano. Olha, como tudo é muito novo para a gente, né? A gente não, a velocidade com que as coisas se espalharam, ela é inédita na história, né? Porque as outras pandemias elas demoravam anos para se espalhar e essa não, ela simplesmente em menos de 30 dias ela já tinha quase que tomado o mundo todo, né? Então nesse sentido é muito difícil saber dizer se a gente está acertando ou errando porque ninguém sabe o que tinha que fazer, né? A gente está aprendendo o que tem que fazer conforme tem que fazer, né? Uhum. Então, eu imagino que como humanidade estamos tateando, procurando o melhor caminho. E a maioria das pessoas está procurando sempre acertar, obviamente. Agora, é muito difícil dizer se nós estamos caminhando no caminho. Me parece que sim, né? Me parece que a gente está tentando resolver aquilo com as armas que a gente tem na mão. Então, nesse Uhum. sentido, a gente está caminhando certo. Agora, nem todo mundo está acertando e caminhando certo, né? Porque a reação diante de uma pressão muito grande, diante de uma algo que te pressiona demais, ela às vezes ela é errada, né? Às vezes é negação, por exemplo, né? Ou é um enfrentamento com armas que não funcionam, sei lá. A vida é assim. Então, mas como humanidade, se você me coloca isso como humanidade, eu acho que, diante do fato de que a gente não tem um conhecimento suficiente de tudo que está acontecendo, estamos fazendo o melhor possível, né? Caminhando, eu até, num ato de fé, creio que uma vacina, dada as condições que a gente vive hoje, ela pode sair mais rápido do que os 2 anos que as pessoas falam tanto. Tem muita gente arriscando. Não sei se você viu uma empresa inglesa
que começou a produzir a vacina em larga escala, mesmo sem ter aprovação ainda, porque se aprovar, ele já tem um monte para oferecer. Eu vi, inclusive, hoje uma médica falando numa entrevista que ela fez uma previsão de 1 ano e não de 2. Aí. Então, sabe, uma previsão de 1 ano para gente que sabe que vacina demora muito mais do que isso, né? Pois é. É um alento, né, você imaginar. É um alento. Porque se você contar que vai demorar 1 ano, mas já passou aí uns 3, 4 meses, pode ser que alguma coisa saia em 8 meses, né? Então, Essa... ela conversando, uma geriatra conversando com uma entrevistadora idosa e falando para ela e assim falando, não, você não vai ficar trancada em casa 1 ano até que saia a vacina, né? Você só precisa se cuidar, calma, mas o ideal seria esse. Então é bem desesperador, porque o ideal seria que a gente tivesse uma vacina para que a gente fosse enfrentar com alguma segurança, né? Essa pressão ela é tão forte na nossa cabeça que às vezes até dá vontade de pegar logo e sarar para poder voltar à vida ao normal, né? Imunizar, né? Pois é muito forte. É muito louco. Ayrton, eu queria falar sobre ensino com você, porque mudou tudo no ensino. Mudou tudo. As crianças foram embora para casa sem olhar para trás. E chegaram lá com pais, muitos deles, que não faziam ideia do que fazer com o moleque dentro de casa em tempo integral, 24 horas por dia. Exatamente. Isso assim, eu imagino que tenha trazido muitos problemas, mas você acha que traz coisa boa esse tipo de experiência também? Você acha que tem coisas boas e ruins, mas como que você acha que os pais podem fazer coisas boas com isso que eles têm na mão agora? Olha, você descreveu super bem, né? Foram embora para casa sem olhar para trás. É exatamente isso mesmo, né, que aconteceu. Foi muito assustador, muito assustador. Eu tenho 25 anos de magistério e eu nunca vivi um negócio desse, nunca. Então, o que os pais vão viver em casa, você tem que separar isso por idade. Então, o pai e uma mãe de filhos de crianças que estão ainda aprendendo a ler e escrever, ou no Fundamental 1, né, que seria o equivalente ao primeiro ano até o quinto ano. Crianças aí de 7, 8 anos até 11 anos de idade, mais ou menos. Para eles e para os menores ainda, que ainda estão lá no pré, né, nos anos anteriores, é muito difícil. Quanto mais novo para um pai, é muito difícil. Porque o filho tem que ficar em casa e se tem uma coisa que uma criança não quer saber é de ficar parada na frente de um vídeo depois de 10 minutos. Quer dizer, 10 minutos já é a glória chegar nos 10 minutos. Então as professoras tiveram que inventar coisas do arco da velha. E tudo sem saber de nada. Então o que aconteceu? Muitas delas criaram atividades na morda boas intenções, mas jogaram nas costas do pai e da mãe para fazer. E os pais que não são da área ficaram desesperados. Tem pai que ficou maluco, disse, chega, não dá. Então, para as crianças mais novas, para quem é pai de criança mais novo, é bem difícil mesmo. A gente sabe da dureza que é. Poxa, nós temos um conhecido comum que tem 3 filhos, moleques que fazem bagunça o dia inteiro, né? Para quem não conhece, nós estamos falando do Fabiano, amigo nosso que é médico. E, aqueles moleques não param. Eu sou padrinho deles, eu amo aqueles moleques, mas não é mole para um pai e para a mãe ficarem sozinhos, porque ela também dispensou a ajudante dela. Então, a mãe, né, e ficou sozinha. Daí que é muito difícil mesmo, a gente entende que é muito difícil. Não fiquem bravos com os professores, porque eles também não sabiam o que fazer e estão tentando inventar alguma coisa que consiga fazer a criança prestar atenção. Tem uma professora aqui falando na live, a Juliana, Julie Brandt. Ela está falando assim, que um dos pontos positivos que você pode tirar disso tudo é a proximidade das crianças com os pais. Isso. Só que ela hoje me mandou uma mensagem quando eu convidei falando que tá duro. Para professor tá duro. Tá duro. O professor está trabalhando mais, está trabalhando menos, está trabalhando mesmo. Como é que... nós vamos chegar aí. Só primeiro, falando das crianças, né? A gente reconhece que é muito difícil para as professoras do infantil. Por exemplo, eu dou aula só para molecada aí de
15, 16, 17, 18, 19, né? É ensino médio e cursinho. Para mim, é fácil dar aula para eles. Eu digo que professor mesmo é a professorinha que ensina a criança a ler e escrever. Isso é muito difícil. Você pega uma sala com 25 crianças de 7 anos de idade querendo brincar e você conseguir ensinar, é muito difícil. Elas são heroínas, ou eles são heróis fazendo um negócio desse. É muito difícil. Essa dificuldade agora está na mão do pai e está na mão dela porque tem a mídia, né? O meio do caminho agora, que é a internet. Para quem tem condição, para quem não estuda numa escola pública, que muitas vezes estão tendo aula. Uhum. A única boa notícia que eu posso dar é muito difícil. Pais compreendam os professores, porque eles estão se matando de trabalhar. Muito mais. Só para você ter uma ideia, eu acho que o professor dessa idade está trabalhando mais do que eu. E eu tripliquei a minha quantidade de trabalho. Então, só para você ter uma ideia. A boa notícia é, as escolas, quando abrirem, as primeiras crianças que voltarão serão as crianças pequenas. Eu já ouvi dizer que eles vão segurar o ensino médio, talvez, em várias escolas, e talvez chegue ao final do ano sem chamar o ensino médio de volta para a sala de aula para dar espaço para as crianças. Então, a boa notícia para os pais e para as professoras é: aguenta aí que vocês são os primeiros que vão voltar para a sala de aula, porque é quem mais precisa. Para cima, do sexto ano para cima, criança de 12 a 16 anos, ou seja, sexto ou nono ano, né, que o pessoal chama, esse pessoal já consegue ficar na frente da internet, assistir o professor mais tempo. E os professores já conseguem prendê-los por mais tempo. Então, dá para ir tocando assim. O ensino médio também dá para tocando. Eu dou aula para o ensino médio também, além do cursinho, né? E o que eu vejo de bom dessa situação toda, né? Porque se dá para tirar coisa boa? Dá. Eu era um analfabeto digital completo, você me conhece, tá? Eu fui obrigado a aprender a mexer com 5 plataformas diferentes para poder dar aula. E uma das coisas mais bonitas é a gente perdido na frente do computador, tentando achar, e aquelas coisinhas do outro lado ensinando a gente. Então, isso para mim não tem preço, não tem preço. Eu falo que a coisa mais bonita que aconteceu comigo na pandemia foi me apaixonar por alunos que me guiaram nesse aprendizado com todo o carinho, com tudo. E quando eu postava coisa errada, eles faziam, chegaram a fazer atividades inteiras que eram erradas, e eu pedi desculpa, eu pedi para fazer tudo de novo. E eu não ouvi uma reclamação. Eu vi: que isso, pro? Tudo bem, pro? Tudo. Não tem. Eles são as coisas melhores que a gente tem. Então, isso foi muito legal para mim, né? Eu fiquei, mesmo sem vê-los, a falta que eles me fazem nada supera. Não vejo a hora de poder encontrá-los de novo. E eu sou de abraçar, e não sei como é que vai ser, mas eu tenho muita vontade, muita vontade. Então, ver o quanto eles foram receptivos. Tem dia que eu estava triste, um dia eu falei assim: vocês estão aí, né? Porque estava todo mundo com a câmera fechada, né? Eu estou me sentindo sozinho. Aí um abriu: não, a gente está aqui, professor. Aí eu começo a mandar uma mensagem: a gente está aqui, pro. Tudo bem, pro. A gente está aqui. Putz, isso é um abraço virtual que eles me deram, né? E isso tudo foi essa situação que me fez perceber como eu sou apaixonado por eles e como eu quero falar com eles e trabalhar com eles. Isso foi muito bom. Isso é um lado muito bom da pandemia. A falta que a gente sente, né? O quanto eu valorizei eles e o encontro com eles. Então, essa é a melhor parte. E o pessoal do ensino médio, do cursinho, eles conseguem ir tocando, né? Virtualmente falando, né? Claro que para quem faz cursinho, essas inseguranças todas do final do ano, de quando é que vai ser o vestibular, quando é que vai ser o Enem, a única coisa que eu posso dizer é um problema para todo mundo. Então, não pensa que é para você. Justo no meu ano que isso acontece, mas é no seu ano e no ano de todo mundo que está prestando vestibular. Então, isso não faz diferença, né? A boa notícia para quem pode bancar uma escola que está mantendo aula virtual é que você está tendo aula e algumas pessoas não estão. É triste o outro lado, mas isso aumenta a sua chance. Se você ir para a aula, se você acessar e assistir a aula direitinho, isso vai aumentar a sua chance. Porque um monte de gente não está tendo. Não sei se você viu hoje, mostrando um menino, tadinho, que vendeu lata para comprar um celular, porque não tem nada em casa. Então ele juntou um monte de latinha, vendeu as latinhas, e aí ele ficava no Wi-Fi do açougue, perto da casa dele, 5 horas, assistindo o professor dar aula. Puxa vida. Gente,
é muito bonito ver esse tipo de atitude. É óbvio que alguém percebeu, fizeram uma vaquinha, compraram o computador para ele, uma empresa que presta internet, instalou a internet para esse menino. Que coisa lindinha, por verem ele horas do lado do açougue para poder assistir aula. Então tem muita coisa bonita que precisa ser contada. Eu tenho uma amiguinha que dá aula, é a Eleni, ela dá aula junto com uma outra professora para uma turminha Uhum. no ensino público. E Aham. aí ela chegou e falou assim, ó, eu preciso colocar um vídeo para os meus alunos, para mandar no grupo do WhatsApp. E aí ela Aham. mandou para mim, né, um vídeo da colega dela, que dá aula junto, né, da outra professora, Uhum. um dela, Uhum. né, curtinhos assim, com uma homenagem para as crianças, sabe? Falando de uma receita para uma aula bacana, um professor, muito amor, alunos, não sei o que, elas fizeram lá com as suas panelas a receita, né? Tudo sem falar nada, sem falar nenhuma palavra, tudo encenação. Mandaram os Uhum. vídeos, eu peguei, juntei os vídeos, mandei para ela. Eu fiquei tão tocada com o trabalho dessas professoras por uma coisa Uhum. tão simples, mas sabendo que os recursos são super escassos na escola pública e elas estão se virando para manter a ligação com os alunos, para fazer eles felizes e mantê-los ali interagindo. Então, assim, eu imagino que estão trabalhando para caramba porque estão numa outra realidade, né? Muito, Maga, muito, muito. A gente está trabalhando sem exagero nenhum. Eu começo às 7 da manhã e vou parar 10 horas da noite. Depois que eu parar essa live, eu ainda vou trabalhar provavelmente até umas 11 horas, meia-noite, para acordar às 6 e entrar em aula amanhã às 7 e pouquinho. Muito. Não culpo as escolas, elas também não sabem o que fazer, elas pediram toda a nossa ajuda, então as escolas deram todo o suporte que era possível, só que o trabalho ele triplicou para os professores. Por isso que, para mim, quando eu vejo às vezes alguém dizendo assim, de escola paga, né? Uhum. Mas agora está mais fácil, né? A escola não está gastando. Como é que a escola não está gastando dinheiro? O maior gasto de uma escola é o pagamento do professor. E as escolas estão pagando normalmente para a gente. Não gasta água e luz, mas está pagando plataforma, uma por professor, para cada um, para a gente poder usar. Então não tem muito sentido essa crítica que o pessoal faz, né? O nosso trabalho aumentou demais, demais mesmo, Maga. Você imagina, todo dia, das 7 da manhã às 10, 11 horas da noite, sem parar, sem parar. Eu só paro no sábado. O É, resto eu trabalho o tempo todo. E não sou só eu. Os meus eu colegas. tenho uma amiga minha que ela dá aula na ETEC de enfermagem, ela é professora de enfermagem na ETEC. E Aham. ela, assim, ela não para, o escritório dela é no sótão, ela não sai de lá, ela É, simplesmente passa o dia lá e se mata de trabalhar o tempo todo, porque é para conseguir manter. Então, exatamente. É isso mesmo. É exatamente isso. Para conseguir dar o melhor que a gente puder, para aprender tudo. E a gente vê os alunos tentando também. Então, na verdade, essa situação está apertando a gente, né? Quanto mais, eu vejo que todo o aperto ele tira de você o seu sumo. uhum, E eu tenho a alegria de dizer para você que eu vejo que o sumo dentro da educação que está sendo arrancado, pelo menos as pessoas que eu convivo, é um sumo bom. Eu não vejo. Nós passamos a trabalhar 3 vezes mais, mas eu não vejo o professor reclamando. Eu vejo gente perdendo a voz, eu vejo gente que teve uma colega que teve até a paralisia de estresse do lado de cá, mas não reclamou da escola, não reclama dos alunos. Os alunos são os amores, eles nos atendem. A única coisa que me deixa muito triste, é o que até alguém citou aí, são as escolas de periferia e públicas que não estão acessando, os alunos não têm o que fazer, tadinhos. E isso é muito triste mesmo. Eu não sei como é que vai fazer para poder arrumar essa situação. Imagino que quando voltar eles vão emendar aí algumas férias, sem férias, né, para que eles possam repor aquilo que perderam. sim, e outra pessoa comentou sobre alunos que têm dificuldade de aprendizado, que precisam de um acompanhamento especial também. Pois é, Nesse período, perde-se muito, né? perde, não tem jeito. Não tem jeito. Sempre tem um lado ruim, né? A gente está tentando olhar para o lado bom, mas é Sempre. verdade o que essas pessoas estão falando. Tem a parte dura e Muito dura triste. mesmo. É. Muito dura mesmo. É, e o que você acha que os pais que estão levando aí, esses que você tem contato, que são seus alunos, você acha que esses pais estão conseguindo pôr os filhos,
acompanhar, fazer o filho ir para lá e estudar, não sei o quê. Uma coisa, só comentar com você, uma coisa interessante, está acontecendo com Aham, um dos meus sobrinhos, ele está no ensino médio, e a escola aham, dele usa uniforme. E para uhum. fazer a aula em casa, ele tem que pôr uniforme. Então ele tem que aparecer de uniforme no vídeo. A escola está exigindo Aham, isso, né? E a aham, minha cunhada e o meu cunhado estão fazendo o que é preciso para colocar um moleque de 13 anos dentro de um uniforme às 7 uhum, horas da manhã na frente do computador, né? E estão aham. se desdobrando ali. Mas o que você está sentindo dos pais? Você acha que os pais conseguiram entrar nisso e já se adaptaram? São 3 meses, né? 3 meses já nessa situação. São 3 meses. É do jeito que tem escola que faz essa exigência que você falou, eu não dou aula em escola nenhuma que faça essa exigência. Aham. Porém, eu não abro meu computador para dar aula para eles sem tomar banho, pentear o meu cabelo, botar uma roupinha limpinha, mesmo que eles não estejam sentindo o cheiro, porque é respeito a eles que eu faço isso, né? Agora, em relação aos pais, Maga, essa resposta é muito difusa, porque tem Uhum. pai que está sabendo o que tem que fazer. Tem pai que ficou bravo com a escola porque o filho dele está em casa, ele desce a lenha na escola, como se a gente não estivesse fazendo nada. A despeito, a gente está fazendo muito, pelo menos as escolas que eu trabalho, as minhas orientadoras e coordenadores e diretores estão sendo fantásticos. Eles estão atendendo todo mundo, pessoalmente. Pra você ter uma ideia, o meu WhatsApp, você sabe como é que eu sou com o WhatsApp, né? Isso aqui fica entre nós aqui na live, né? Eu estou no grupo de todos os meus alunos, de todas as minhas classes. Todos os meus alunos têm o meu telefone direto via WhatsApp. Todos. Todos. E todo mundo que passa uma pergunta para mim, eu peço para sempre mandar no particular, né? Porque se ele faz a pergunta no meio do grupo da sala, eu posso perder, porque eu tô com 30 grupos, eu não vejo. Então eu falo, tem alguma dúvida? Passa a dúvida para mim pelo particular. Vira e mexe tem aluno tirando dúvida. A qualquer hora, não importa, eu não fico bravo, entendeu? Então os pais têm que entender isso também. Nós estamos fazendo de tudo para estar disponível para eles o tempo todo. E o pai tem que pressionar. Tem pai que pressiona, tem pai que não precisa porque o filho levanta sozinho, faz tudo que tem que fazer, você entendeu? Uhum. Tem aquele que precisa de uma pressãozinha e tem pai, como sempre teve, que não está dando bola nenhuma. Mas isso é normal, né, Maga? Não é por causa da pandemia. O pai que não está dando bola já não dava antes. Só não dava Pai, antes. o pai que pega no pé sempre pegou, parceirão Aham. nosso. E tem um pai que é tranquilo porque sabe que o aluno faz o negócio sozinho. Tá, o menino já nasceu já, já criado. É, Tem duas pessoas de tecnologia não, de comunicação aqui, o Wilton uhum, e o André Aurel. Os dois fizeram comentários parecidos, falando sobre tudo isso que está sendo utilizado para se comunicar online com a molecada e tudo mais, veio para uhum, ficar, né? Isso exatamente. vai transformar a educação também. Isso, eu tenho um dos donos de uma unidade de onde eu trabalho, ele falou, ele abriu, fez uma reunião conosco via uma plataforma e disse, olha, nós estamos, até me emocionei quando ele disse, é um professor muito gente boa, muito parceirão mesmo. Não estou puxando o saco porque é meu chefe, não, o cara é ponta firme mesmo. Ele falou, nós estamos iniciando algo que não vai mais mudar, que vai mudar para sempre. Essa coisa de a gente usar a internet com os alunos vai entrar para não voltar mais. O André e o Wilton estão certíssimos. Como que isso vai acontecer, a gente não sabe. Mas, por exemplo, eu não tinha ring light. Agora eu tenho. Você entendeu? Eu não tinha microfone de lapela. Agora eu tenho. Eu estou comprando equipamentos para poder gravar aulas que estão me solicitando muita aula gravada. Então, esse tipo de coisa está entrando, está na cara que isso não vai mudar mais. Nós vamos voltar ao contato ao vivo, com certeza. Mas a internet vai entrar na educação de um jeito que ela ensaiou muito tempo para entrar, só que o pessoal jogava para frente. Agora ela entrou na pancada e conseguiu o lugar dela que vai ficar. Como é que vai ser, a gente não sabe direito, mas veio para ficar mesmo. Interessante, né? Agora que eu tô começando, assim, eu peguei uma classe de adolescentes de novo na igreja.
Uhum. esse ano. E agora que eu comecei a fazer mais amizade com eles, porque é muito difícil você fazer amizade com adolescente. Você chega um adulto e querer fazer amizade com adolescente não é fácil. Você tem que É, ser pelo menos um pouco interessante, pelo menos. exatamente, é isso Né? mesmo. E sem contato foi muito difícil. Só que agora eu já consegui uma classe maior, já consegui ter mais gente entrando pelo Zoom, conversando com a gente, estudando junto. Então, aos pouquinhos você vai conseguindo, mas a impressão que eu tenho é que já está todo mundo muito bem, muito flexível com isso. Sabe? Uhum. Já consegue tirar de letra e inclusive não ter mais tanta vergonha de câmera, essas coisas, eles estão bem espertos já com o estudo, né? Eu estou sentindo que, pelo menos da parte dos alunos, isso já está Sim, resolvido. tá Para bem ir mais fácil mesmo. É que, por exemplo, os meus alunos, né, que eu tô dando aula virtual, eu os conheci no começo do ano, né? Alguns já eram meus alunos de outros anos, né? Outros, os novos, eu os vi. Então, uhum, esses que eu estou conversando agora são alunos todos que eu já vi fisicamente. Eu não uhum, sei como é que vai ser com aqueles que eu nunca vi fisicamente, né? Como é que vai estabelecer essa conexão? Eu não acreditava que isso era tão possível, mas eu tenho acreditado que isso é possível sim, tá? Até teve uma pergunta aqui, se você me deixa vamos falar. lá. Alguém, a Carlinha perguntou, Carlinha, uma querida amiga minha, perguntou como seria a diferença do aprendizado comparando uma aula virtual com uma aula presencial. Eu não tinha ideia de como seria até começar a aplicar as primeiras atividades que a gente chama de prova, né? Eu fiquei impressionado. Não mudou nada, né? Eu tenho uma atividade que eu pego que até os alunos se incomodam. Eu falo assim, olha, vamos supor assim, eu dei, sei lá, Grécia e Roma. Terminei de dar e falei, escolhe qualquer coisa de Grécia e Roma e faça uma dissertação onde você se posicione tomando uma opinião a respeito do assunto que você escolheu. Eles ficam doidos, né? Porque tudo que eles querem é liberdade. Quando você dá, não, mas fala o tema. Eu falo, não vou falar, você vai ter que escolher. Né? E aí eles mandaram para o computador para mim, porque eu falei, como é que eu vou fazer uma coisa que ele não se comunique com o colega via WhatsApp e cole, né? Uhum, Aí eu fiz isso, então cada um teria um tema livre, diferente, tinha que ser pessoal, era uma dissertação, você é obrigado a se posicionar, portanto, né? Aí eu comecei a receber, gente do céu, alguns que a gente já sabe que só fez o que tinha que fazer, uhum, mas várias redações tinham várias dissertações, né, tinham colocadas opiniões usando o argumento de autoridade do que eu tinha falado em sala de aula, que nem estava no livro dele, que é algo que ocorria presencialmente. Né? Então, eu não notei diferença. Eu vi que eles, quem quer, está aproveitando muito bem. Não baixou o nível do aprendizado para quem quer. Né? Eles podem, inclusive, me interromper com o microfone, né, e fazer uma pergunta, ou eles podem me perguntar pelo chat. Então, no nosso caso, não vejo que está, no meu caso, né, não vejo que está se perdendo, não. Para o interessado, tá? uhum, É óbvio que aquele camarada que dormia na sala de aula, ele vai ficar dormindo na cama dele com o vídeo desligado e com o áudio desligado, só fazendo de conta que ele está ali. Aí o que, que uhum, eu faço? No meio do caminho, eu paro e falo, ó, todo mundo escreve o nome e o número aí que eu vou fazer a chamada agora, a qualquer momento. Então, a qualquer alguns momento. desesperados ficam acordados para poder fazer isso aí, entendeu? Uhum, Então, eu não vejo, respondendo a Carlinha, eu não acho que a gente tá perdendo muito, não. Para quem é interessado, do tipo dela mesmo que fez a pergunta, que é uma excelente, está se formando em medicina, agora, formou em medicina, para ela não faria diferença, não, eu acho. Porque ela era muito boa, uhum. né? O aluno bom. Então, Mas é aí isso. tem pai que está tirando de letra em casa porque ele já tinha já ideia e vontade de homeschooling. Tem uma quantidade boa de pais que eu tenho acompanhado que Isso. tinha essa vontade de poder ensinar em casa, de ter só um apoio para algumas coisas. Um, tinha um colega meu, um fotógrafo, a gente fez uma produção juntos uma vez. Opa, tá cortando? Oi. Cortou um pouquinho, eu não ouvi a pergunta. Refaz, por favor. Ó, tem muito pai que já queria homeschooling, já estava afim disso. Aham. E provavelmente
E provavelmente está se saindo bem porque já tinha vontade, já estava meio preparado para isso, já tinha essa intenção. Há uns tempos atrás, eu sei que homeschooling no Brasil é muito mal. A legislação em cima disso é muito mal feita. Tem gente que não faz porque tem medo. Não é proibido, mas tem medo de fazer porque pode ser que seja processado. Né? Então, tem muita gente que gostaria de fazer e não faz. Mas tem um colega meu, fotógrafo, há uns tempos atrás a gente trabalhou numa produção e íamos de carro para o outro lado da cidade. Íamos conversando sobre várias coisas. Um dos dias a gente foi falando sobre educação. E aí, nunca mais me esqueci. Eu não me lembro muita coisa que ele falou para mim de outras coisas, mas desse dia eu não me esqueço nunca, por causa do jeito que ele falou apaixonado da escola do filho dele. Dos filhos. Aí ele falou, a escola do meu filho é um sistema pedagógico Waldorf, não sei o que, acho que é isso o nome. Eu até marquei aqui. Waldorf. E ele descreveu assim, parecia que era um grupo de amigos que se juntaram para manter uma escola para ensinar os seus filhos, um professor que cuidava deles a vida inteira, que se tornava seu amigo, porque era um professor só que ia acompanhando ele até ele sair. E assim, na escola come a comida que os pais acham que o filho deve comer, é tudo assim, muito, muito casa. Então a impressão que eu tive assim, de ouvir ele falar, não pode estudar em casa, só que vamos fazer assim, a gente cria uma instituição com características, nome, credenciais de escola e ensina os nossos filhos lá dentro. Foi essa a impressão que eu tive. O que você pensa de homeschooling? O que você pensa desse tipo de ensino? Eu estou arrumando o meu... Só um pouquinho. Estava acabando a bateria aqui, desculpa. Então, eu não sou um especialista na área, porém, né, eu conheço bastante gente que estuda bastante isso. Tem um amigo nosso, muito próximo, que tem estudado bastante isso, o Bira, o homeschooling. Eu fico pensando o seguinte, eu vou ser muito prático no que eu vou te dizer em relação a isso. É legal? Até, na minha opinião, até talvez ali o equivalente aos 10, 11 anos de idade. Daí para frente, de 11, 12 para frente, ou seja, até o que tecnicamente se chama de ensino fundamental 1. Né? Até aí é possível, mas eu já tenho minhas restrições também. Depois disso fica muito difícil. Sabe por quê? Porque qual é o pai e a mãe que vai ser especializado, vamos pegar ensino médio, por exemplo, que vai conseguir ter o conhecimento de alguém que fez uma faculdade de biologia, fez uma faculdade de física, de química, de história, de geografia. Uma pessoa não reúne isso. E o aluno na escola, ele vai ter aula com especialistas profundos nisso. Pra você ter uma ideia, você sabe, eu sou casado com uma professora de geografia. Sim. Eu não tenho a menor condição, como professor de história, de dar aula de geografia. O pessoal maluco antigamente... Tem homenagem para a Dé aqui atrás, ó. Vamos ver se você vê. Ah, que legal! Um mapinha. Então, se eu não tenho condição de dar aula de geografia, que é uma matéria irmã da história, como é que uma mãe ou um pai vai conseguir, lá no ensino médio, explicar história, geografia, biologia, física, química, com a mesma profundidade e especialidade que um especialista da área faz? Entendeu? É óbvio que se você não tem opção, é o pai. Acabou, não tem o que fazer. Tá? Mas tendo opção, essa é uma questão que eu defendo a escola. Não é porque eu dou aula presencialmente. Por esse motivo, é um deles. O segundo é a convivência com os amigos. Isso é muito importante. Muito importante. Para a criança se desenvolver socialmente falando. Tá? Respeito pra caramba o homeschooling. Eu sei que tem gente que faz isso e faz bem feito. Né? Mas eu tenho essas duas questões quanto a isso aí. Acho que a saída do seu amigo é uma saída boa. Se você cria uma escola onde a escola faz a vontade específica de pais que tem um modelo diferente de educação. E aí você fala para o especialista da área, olha, a gente quer que você ensine
matemática, física, com esse método aqui, você consegue fazer? Consigo. Então, quando você vai ser contratado para dar aula numa escola, isso é legal, isso é uma boa ideia, entendeu? Uhum. Eu acho, assim, depois eu fui ver, esse tipo de escola está no Brasil desde os anos 50. Sim, faz muito tempo já. Né? Né? Então não é novidade, não aconteceu, faz uns 10 anos que eu trabalhei com ele, mas não era coisa nova. Sim, Provavelmente, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Não é algo barato ensinar. não, Não é não. algo que você tira da cartola. Precisa de muita preparação, de muita ajuda, de muita gente envolvida, né, para que a coisa funcione e dê certo. Exatamente. E você tem que lembrar também que um pai ou uma mãe que faça homeschooling, esqueça da vida. Ele vai ter que se dedicar, vamos dizer que ele tenha 2 filhos. É dedicação full time, o tempo todo para essas crianças. Né? Eu tenho até pena, mas se a pessoa tem essa disposição e ela consegue fazer isso com qualidade, porque quando, querendo ou não, né, muito provavelmente esse filho vai chegar um dia e vai ter que fazer faculdade. Se ele não tiver condição, né, o preparo, ele não vai entrar na faculdade. Isso vai afetar a empregabilidade, um monte de coisa depois, mais para frente. Sim, Então, para alguém que consiga fazer isso até a criança deixar de ser criança e se tornar um adulto para entrar na faculdade de forma eficiente, é muito, muito, muito difícil. E como você falou, é caro e é vida. É uma é vida. vida. Esquece a sua vida como pai, você vai viver como pai, pai professor, vamos dizer assim, né? Olha, você acha que daqui a pouco a gente retoma? A gente vai ter que retomar. A gente já está em 40 minutos aqui conversando, Edson. Passa Ah, rapidinho, hein? é. Ó, Nossa, que nem delícia. vi. Ó, tinha uma pergunta que eu marquei aqui para você. Você acha que o que vai ficar de permanente nessas mudanças aí, mesmo com a retomada para a escola? O que você acha que permanece, que vai ficar cultural agora no ensino? Ah, as escolas vão oferecer aulas online agora. Eu imagino que todas as escolas particulares vão oferecer alguma coisa, aula extra, algum tipo de aula online. Então vai ter o presencial, mas também vai ter coisa oferecida online. Né? Isso é quase certo. Atividades também, né? Nós começamos a usar esses formulários que são oferecidos nas várias plataformas, eles são muito eficientes, eu gostei muito. Né? Onde você manda a pergunta para o aluno, e o aluno responde, você já tem a resposta, você já coloca aquilo num quadro para analisar, ele já fica sabendo assim que ele entrega a atividade, se ela é de teste, se ele acertou ou não. Né? Então, especialmente essa questão das atividades em casa, né? Lição de casa, vamos dizer assim. Eu acho Uhum. que a internet vai passar a ser muito mais utilizada daqui para frente, muito. E também cursos vão ser oferecidos online, com certeza, pelas escolas. Tá? E Isso veio para ficar. eu me lembro que, acho que 2001, eu estava aguardando carregar. As Torres Gêmeas foi 2001, né? Foi. Eu estava esperando carregar a imagem das Torres Gêmeas. A internet era tão lenta que a imagem ia carregando assim paulatinamente na empresa. É. Todo mundo parou para ouvir o que estava acontecendo, né? Aham. E assim, a imagem ia carregando por pixel, parecia ali. Né? Aham. Péssima. Mas 2001, 2020 e a gente ainda não usa a internet com todo o potencial que ela tem. Pois é. Quando começou essa pandemia e aí todo mundo, a educação toda migrou pro virtual, né? Eu pensei, não vão dar conta, vai cair, a gente não vai conseguir manter todo mundo conectado. Mas eu não estou tendo problema, não vejo isso. As escolas todas usando e impressionantemente a internet está dando conta de nos atender, né? Mas é o que você falou, nós já temos uma potencialidade que não estávamos usando. Agora, eu acho que a gente vai começar a usar muito mais, sim. E, e o que, que a história diz sobre o que acontece depois de uma pandemia? Olha, a história diz que tudo passa, Maga. Tudo passa. Nós vivemos, só para você ter uma ideia, já que é para entrar na minha piscina que eu gosto tanto, né? A,
a peste negra, a estimativa de que ela tenha matado 1/3 da Europa inteira. Então você imagina, a cada 3 pessoas morreram. Se fosse isso aqui no Brasil, nós perderíamos 70 milhões de brasileiros. E nós estamos ainda com 40 mil, mais ou menos, né? Oficialmente falando. Né? De qualquer forma, ainda que seja 100 mil, nós estamos a anos-luz da mortalidade de uma epidemia como, por exemplo, a peste negra, que na proporção que ela matou, ela mataria 70 milhões de pessoas. Nós também ainda estamos longe do que matou a gripe espanhola aqui, né, no Brasil. Até houve uma divulgação, a divulgação não era mentirosa, mas ela apresentava de um jeito que induzia a pessoa a entender errado. Falava assim, olha, nós ultrapassamos o número de mortes da gripe espanhola aqui no Brasil. Aí você olha aquele headline, você fica pensando assim, puxa, então o Covid está pior que a gripe espanhola. Não. Foi quando a gripe espanhola ela matou provavelmente 35 mil pessoas no Brasil, que tinha 30 milhões de habitantes. Agora nós estamos em 40, mas o Brasil tem 210 milhões. 7 vezes mais. Então, nós ainda não estamos longe de ultrapassar proporcionalmente a gripe espanhola. Mas o fato é que não importa se seja peste negra, gripe espanhola, né, a epidemia da varíola que teve no Rio de Janeiro, todas elas passaram. E a humanidade não desapareceu, e a humanidade aprendeu com isso. Tristemente, muita gente morre. Né? A gente vai perder gente querida, já deve ter perdido, muitos que estão ouvindo aí pode ter perdido já gente querida. Eu não cheguei a perder alguém muito próximo, mas conheço já gente que morreu de Covid. Assim, todas as epidemias, elas trazem essa parte horrorosa da morte, porém a história fala que como humanidade nós atravessamos todas elas e saímos mais experientes para a próxima. Né? Nós vamos desenvolver métodos para tentar evitar esse tipo de coisa, com certeza. Né? A gente vai valorizar mais. Eu fico pensando, pra você ter uma ideia, na minha vida, um monte de sonho ou de ideias que me davam e que eu não aceitava, eu aceitei por causa da pandemia. Uma delas tem a ver com o que eu estou fazendo com você agora. Eu não aceitava abrir um Instagram. Agora É eu uma rede tenho. social. Falavam que eu tinha que usar a rede social, eu não queria por nada desse planeta. Então, tudo isso é aprendizado. É sofrimento, mas é aprendizado. Eu tenho percebido, por exemplo, que a carga de trabalho ela triplicou, mas que, de alguma forma, eu estou aprendendo métodos para poder andar com tudo isso aí. Esses métodos de aprendizado, de trabalho, eles vão ficar comigo. Né? Meu pai e minha mãe tem 92 anos de idade, meu pai tem 82 anos de idade. Quase perdi meu pai o ano passado, retrasado, 3 vezes. Mas eu ouvia conforme dava, né? E aí você fica naquela coisa, eu vou visitar, eu não falava. Agora eu tenho falado com meu pai, com minha mãe quase todo dia. Isso é uma coisa muito boa, né? A mesma coisa a Débora, minha esposa, fala com a mãe dela todo dia. Isso são coisas boas que a gente acaba tirando dessa situação. A gente, todas as vezes na história, seja por epidemia, seja por guerras, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, sempre que houve um grande aperto que trouxe muita angústia e agonia para as pessoas saíram, quem se permitiu saiu muito melhor, muito mais maduro, muito mais resiliente dessa situação, muito mais. Né? É interessante que toda vez que a gente passa por um aperto profundo, quando você começa a subir de novo, tudo é lindo. Você já percebeu isso? Tudo. Por exemplo, vamos supor você tá passando, que a família passou por um aperto econômico muito grande, aí ninguém mais vai comer fora, nada mais. Aí o dia que terminou, você come uma pipoca no pipoqueiro da esquina e fala que delícia essa pipoca. Sendo que antes você gastava muito mais no restaurante caro. Então, vai ter uma reorganização de valores também, que a gente pode não perder se não quiser. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Coisa que você nem dava bola, que era indiferente. Né? Por exemplo, um abraço. Né? Abraço é legal. Mas agora eu me imaginar, né, que eu vou encontrar, por exemplo, com você e com o Hilton. Né? O abraço de vocês é uma delícia.
e ele vai ser diferente. Eu não vejo a hora de poder fazer isso de novo. E era uma coisa que fazia, mas agora não, está pegando outro valor. Então, se a gente se permitir, a gente vai valorizar um monte de coisa que estava normal antes e que foi tirado da gente. E quando começar a ser devolvido, vai ser devolvido com um valor muito mais alto. Então, se a gente for esperto, pega isso e não deixa descer de valor. Isso é um baita do aprendizado que situações como essa trazem na história, se a gente se permite, óbvio, né? Momento de oportunidade, então, que a gente vai ter depois disso. Exatamente. É isso mesmo. Muito bom. Edson, obrigada. Foi ótimo falar com você. Estou muito feliz. Que bom também. Opa, deu uma cortadinha. Deu uma cortada, eu não te É a ouvi. minha. Eu agradeci também você, foi muito gostoso conversar com você. É sempre delicioso bater papo e aí, com todo mundo junto, fica mais legal ainda, né? Muito legal, muito legal. Muito obrigada. Amo Eu, que vocês. agra- eu também, querida. Vocês também Beijo. moram aqui no coração.